Meus amigos, boa noite, feliz com a presença de vocês. E hoje vamos falar sobre Takotsubo. Já ouviram isso? Takotsubo. Takotsubo é um tipo de pote de pesca japonês utilizado para capturar polvo. Existe um problema que hoje é conhecido como Síndrome de Takotsubo. Ela foi descrita pela primeira vez por pesquisadores japoneses no início da década de 1990 e se deu este nome à síndrome porque parte do coração das pessoas que sofrem deste problema há uma dilatação e ela fica com o formato desse pote que os japoneses utilizam para pescar polvo. Esta síndrome, hoje, ela é conhecida como síndrome do coração partido. Então, aquilo que as pessoas dizem, poxa, você partiu meu coração, é muito real, isso aí é extremamente perigoso. Nós estávamos falando de prazer e dor. Prazer e dor geram emoções, e a emoção negativa pode desencadear a síndrome do coração partido. Pode ser fatal. Então, a síndrome do coração partido, ou Takotsubo, é o nome dado a um problema cardíaco que acontece quando a pessoa sofre uma emoção negativa muito forte. O término de um casamento, de um namoro, a descoberta de uma traição, um acidente, a perda de um ente querido, violência doméstica, desastres naturais, perdas financeiras, demissão, falar em público. Acredita-se que o excesso de adrenalina gerada por este susto, digamos assim, por esta emoção forte, seja o responsável pelo mau funcionamento cardíaco. A síndrome tem sintomas parecidos e pode ser confundida com o infarto. A pessoa sente dor no peito, a respiração fica curta, a pessoa começa a suar, pode ficar pálida, as enzimas cardíacas se elevam, o eletrocardiograma altera, mas quando a pessoa é submetida ao cateterismo, não existe obstrução coronária nem placas de ateromas. E detalhe, acomete mais as mulheres do que os homens, principalmente as mulheres na pós-menopausa. Quem afirma isso são os cardiologistas Roberto Calil e Marcelo Sampaio. Eu vou deixar um link para vocês depois darem uma olhadinha em maior profundidade nesta reportagem. Mas tem várias aí falando desse assunto. Temos também a depressão, vários outros assuntos semelhantes. Então, hoje vamos falar sobre emoções e sentimentos. E começaremos com a emoção. Utilizamos a palavra emoção num sentido muito geral para significar toda espécie de estado afetivo de uma certa intensidade. Aqui, nós a entenderemos de uma forma muito estrita como designando um fenômeno afetivo complexo, provocado por um choque brusco e compreendendo um abalo mais ou menos profundo da consciência. Chamaremos esse tipo de emoção-choque. Já dei exemplos do Takotsubo, do coração partido, mas, para quem está chegando agora, vamos dar mais alguns exemplos. Enquanto converso aqui com vocês, alguém dá um tiro lá fora. Eu escuto a detonação e isso me põe em sobressalto.
Lendo um jornal, tomo conhecimento da morte acidental de um amigo querido. Com isto, recebo um choque que me mergulha na tristeza. Costuma-se aceitar que existem duas espécies de emoções: a emoção choque, categoria sobre a qual entram os exemplos anteriores, e a emoção sutil, ou estado emotivo tranquilo e durável, rico em elementos representativos. Se nós estivéssemos falando só de emoção, é tranquilo, mas como nós vamos falar também de sentimentos, fica muito difícil separar a emoção sutil dos sentimentos. Então fica sendo preferível para nós reservar o nome de emoção ao fenômeno afetivo que foi descrito sob o nome de emoção choque, dos exemplos anteriores. Então vamos analisar a emoção. Temos na emoção duas espécies de elementos. Nós temos os elementos psíquicos e os elementos fisiológicos. Falando sobre os elementos psíquicos, desde que o choque se produz, surgem vários tipos de representações mais ou menos ligadas que vêm bruscamente inibir e substituir o curso das representações normais. No mesmo momento, desencadeia-se um fenômeno afetivo de uma extrema intensidade, agradável ou desagradável, e geralmente penoso e difícil de suportar por causa da sua violência e da sua brusca aparição. Como a gente citou, é sempre um susto. Pouco a pouco, após o primeiro choque, faz-se uma adaptação em que a emoção primitiva tende ou a se prolongar sob forma do estado durável, que é o sentimento, ou a eliminar a lembrança da emoção quando ela resultou apenas de um fato sem consequências. A depressão, por exemplo, é psíquica. Com relação aos elementos fisiológicos, conhecem-se bem esses fenômenos produzidos no corpo pela emoção. Isso aqui para nós é bastante importante e há anos a gente vem discutindo sobre isso. É a aceleração do ritmo do coração, do ritmo respiratório, sensação de não ter passagem de ar na garganta, boca seca, perturbações intestinais, palidez, reflexos incoerentes de adaptação ou de proteção e por aí vai. Temos que pensar a natureza da emoção e qual é a natureza da emoção, psíquica ou fisiológica. No primeiro caso, os elementos fisiológicos não são mais do que efeitos do estado mental. Choro porque estou triste. No segundo caso, é o inverso. O estado mental é uma simples consequência dos fenômenos fisiológicos. Estou triste porque choro. E aí nós não podemos deixar de falar da teoria periférica. A segunda hipótese, ou teoria periférica, foi sustentada por Descartes, Carl Lang, William James. Foi aplicada sobretudo às emoções choques. Ela afirma que a emoção não é nada mais do que a consciência das perturbações fisiológicas e invoca em seu favor os fatos das fobias, que são aqueles temores sem causa externa. Os casos numerosos em que se assume a atitude exterior da emoção a fim de fazê-la aparecer. O caso das comédias, assovia-se para criar ânimo. E aqui um exemplo interessante para vocês. Algumas pessoas quebram alguma coisa. Está conversando com você, de repente fica ali agressivo, quebra alguma coisa. Então a gente pensa, poxa, ele está quebrando alguma coisa para não agredir a minha pessoa, que legal, né? Nem sempre é para não agredir a outra pessoa, mas sim para ficar mais agressivo. Muitas vezes a pessoa, após uma situação qualquer, ela se questiona por que eu não fui mais agressivo. Então, às vezes, quando ela quebra, ela consegue aumentar a sua agressividade. Então,
Por quê? Porque ficando agressivo, você cresce. Então, se a pessoa estava se sentindo pequena diante do outro, de uma situação, sei lá, alguma coisa, ele ficando agressivo, ele cresce, ou a outra pessoa diminui. Tem uns detalhes aí. Tá. Os casos igualmente frequentes em que se suprime uma emoção, inibindo os fenômenos fisiológicos que lhe estão ligados. É o caso da paralisação das lágrimas. Isso vai diminuir a emoção. Então, percebeu que está chorando e quer eliminar a emoção? Tenta cortar as lágrimas. Resultaria daí que o ato da emoção seria o seguinte: uma representação, reações periféricas, consciência dessas reações, emoção. Por isso o nome de teoria periférica dado a essa explicação do fenômeno emotivo. O que a gente pode falar sobre a teoria periférica? A teoria periférica encontra bastantes dificuldades. De início, ela não se aplicaria senão imperfeitamente às emoções finas. Depois, mesmo limitada às emoções choques, os fatos que invoca se chocam com dois fatos contrários. O ator que representa sem nenhuma emoção, as lágrimas que acalmam a emoção, diz que chorar faz bem, né? Contudo, esta teoria contém um elemento importante de verdade. Vamos não esquecer isso. Ela se opõe justamente à teoria psicológica, que erra em considerar os fatos fisiológicos como acidentais na emoção. Então, na realidade, esses fatos são essenciais. Por sua vez, da mesma maneira que o corpo faz parte da essência da natureza humana. A emoção é, ao mesmo tempo, um fenômeno psíquico e um fenômeno orgânico, segundo a sua intensidade. É, ora o fenômeno psicológico, ora o fenômeno orgânico, que parece ter a preponderância. Mas as duas espécies de fenômenos concorrem juntas para produzir a emoção. Então é interessante para a gente saber distinguir bem isso aí, esse fisiológico, esse psicológico, e perceber que eles estão sempre ligados. Eu não vou entrar agora no mérito da questão de treinamento para citar situações em que isso aqui é extremamente útil, mas possivelmente alguns já estão lembrando de alguns fatos vividos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sentimentos. Os sentimentos são estados afetivos duráveis de ordem geral. Eles se distinguem, por isto, dos estados afetivos de ordem física, prazer e dor, corporais, das emoções, que são brutais e temporárias, enfim, das sensações, que são produzidas por um excitante físico, enquanto que os sentimentos nascem de uma representação, imagem ou ideia mais ou menos clara. E qual é a natureza? É errado pensar que os sentimentos pertencem unicamente à alma e não têm nenhum caráter orgânico. Nós vimos isso lá nos instintos. Foi até questionado pela Isabela. Então aqui temos que tomar esse cuidado. Todos os estados afetivos põem em jogo a um tempo a alma e o corpo. Apenas nos sentimentos, sentimentos de veneração, de tristeza, de ódio, de simpatia, satisfação estética e outros mais, as representações exercem um papel preponderante e a repercussão orgânica é fraca, ainda que possua regularmente uma tonalidade agradável ou desagradável que aproxima da sensação. E a função? A atividade humana é prodigiosamente complexa. Todo um jogo de ações e de reações se produz em consequência dos elementos múltiplos e diversos que vêm constantemente integrar-se na vida psíquica.
percepções, imagens, ideias, lembranças, crenças, sentimentos, inclinações, prazeres, sofrimentos, prazer e dor está aí, ativo na memória também, e vários outros. Neste conjunto, são os estados afetivos que representam o papel principal. Uma situação não é jamais para nós simplesmente uma representação, mas uma coisa ligada às nossas tendências e inclinações. Daí se seguem as reações diversas com as quais a consideramos. Se um ato a realizar nos aparece como fácil e agradável, será executado com satisfação ou alegria. Se apresenta como difícil, acima de nossas forças, oposto a nossos gostos, logo uma influência inibidora se manifestará. É o sentimento que ora favorece, ora refreia e paralisa a ação. O sentimento aparece assim como regulador da atividade. A gente vive isso toda a aula. Então, antes que o sentimento de cansaço freie e paralise a assimilação, encerramos aqui nossas atividades de hoje, com direito a um sorriso, esboçar alguma reação, qualquer que seja, tá bem? Tem que dar um toque agora, vou arrumar umas plaquetinhas, aí eu mostro assim, sorrindo. Faça um Pessoal, como vai? Olá, tudo bem contigo? Boa noite. Bom. E aí, Adriano, também, tá bem? Ótimo, graças a Deus. O Adriano tomou todas ontem no aniversário da mãe. Como é que está sua mãe? Tá bem? Pior que não, tá bem, fazendo 59 anos. Cara, tá nova ainda. Sua mãe é uma criança. Meu Deus, você tá envelhecido. Eu achei que você tinha mais que isso. Você viu? É brincadeira, viu? A gente brinca assim porque a gente ama, tá? Fala a verdade, hein? Muito bom. Deu para identificar o nosso treinamento direto aqui com o que a gente falou hoje? Eu sim. Então, tá bom. O Alex estava quietinho ali, gente. Aqui para mim ele ficou escondidinho hoje, mas é só para mim. Fica diferente de um aparelho para o outro, né? E é interessante que quando eu gravo depois, a formação não é a mesma. Aqui, por exemplo, o Alex está à minha esquerda, então eu estou olhando para ele. Aí, de repente, quando eu vou assistir depois, ele está à minha direita. Olha lá, agora ele foi para a minha direita. Então, às vezes, não bate. É muito interessante isso. Então, dá a impressão que você está olhando para um lado, está falando com um, olhando para o outro, mas é porque muda a posição do pessoal. Posição. Né? Aí. Pessoal, muito feliz com a presença de vocês, com a dedicação de todos, a participação, vida longa e próxima. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Bom descanso. Até mais. Até mais.